Oi, pessoal, eu sou o dono aqui do canal Espiritismo em Kardec, né? E hoje aqui estamos com um hangout especial com o Jefferson Belomo, né? Para falar sobre pedagogia espírita e o que a gente pensa sobre isso, né? Então, se apresente, por favor, Belomo, Jefferson. Ok. Bom dia a todos. Bom dia, Eric. Meu nome é Jefferson Belomo, sou orador, né, palestrante espírita, professor de cursos do Cristianismo e Espiritismo na Comunhão Espírita de Brasília. E prazer estar com vocês, espero poder colaborar. Sim, exatamente. E eu fiz aqui, né, algumas questões, né? Então hoje a gente está aqui para falar sobre pedagogia espírita, né, como eu disse. E segundo a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, a pedagogia espírita é uma nova visão teórica e uma nova proposta prática de educação, que se irmana com propostas pedagógicas de vanguarda, na linha da herança de Comênios, Rousseau e Pestalozzi. A pedagogia espírita dialoga com as pedagogias propostas por Montessori, Janusz Konczak, Alexandre Nil, Paulo Freire, José Pacheco e outros, que também receberam influência dos mesmos antecessores. Desculpa se eu não consegui falar o nome exatamente. Mas a pedagogia espírita tem a especificidade de trabalhar o aspecto espiritual do ser humano, encarando-o como um ser reencarnado, sujeito autônomo que constrói sua própria evolução aqui, projetando-se na transcendência. Né? Isso segundo o site da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Né? E segundo essa associação, num texto de Dorian Contre, o espiritismo que nós queremos é um espiritismo sem hierarquia, onde haja democratização da mediunidade para jovens e crianças, e um espiritismo com um viés mais voltado para a esquerda. Né? Então, o que a gente pode falar sobre isso? Né? É o que a gente vai conversar hoje. Né? E, para uma primeira questão, né? Eu pergunto: a pedagogia espírita atualmente tem se enviesado muito para um discurso político partidário de esquerda. Contudo, não era essa a visão de educadores como Pestalozzi, Rivail e Eurípides Barçanufo. Há como se falar das relações entre espiritismo e educação sem esse viés que há atualmente? Então, essa é Ah, a primeira questão, né? Atualmente, a pedagogia espírita tem se enviesado para esse lado, mas tem como falar de educação e espiritismo sem esse viés, né? Como talvez o Rivel tenha feito, o Eurípides Barçanufo e outros. ok. Quando a gente vê na obra espírita de Kardec a questão da educação, e principalmente aquilo que os espíritos falam a respeito do tema, a preocupação deles é de uma educação moral. E a educação moral é a transformação do espírito para Deus. Ao contrário, a gente tem que parar para pensar nos conceitos. Ao contrário de todas as propostas pedagógicas, que têm o seu valor, todas elas contribuíram muito para o avanço da democratização do ensino, ou seja, o ensino chegar a diversas camadas sociais. Comênios colaborou com isso, a ideia do Emílio, do Rousseau, colaborou com isso, o próprio Kardec e Pestalozzi eram grandes entusiastas, Eurípides Barçanufo no Brasil e por aí vai. Mas a questão primordial do Espiritismo é a educação moral. Então, a educação moral espírita, ela é vinculada a uma proposta espírita de revelação das leis de Deus. Tanto que a palavra utilizada por Kardec, quando ele fala do espiritismo, é de revelação. Então, a primeira revelação, Moisés; a segunda revelação, Jesus; a terceira revelação,
seria dada pelos espíritos. Sendo as leis morais a terceira parte de O Livro dos Espíritos, a moral espírita ela não é uma moral relativa. Ela é uma moral que é divina, portanto, né, utilizando aquele jargão do ministro da época do Collor, o Magre, ela é imexível. Ou seja, as leis de Deus são eternas. As leis morais são leis de Deus, logo são leis eternas. A educação do espírito é a educação das leis morais, educação moral. A educação intelectual ela é importante, ela abre caminho para o amadurecimento moral. Então, a gente não desqualifica a educação intelectual. O problema é que o espiritismo ele vai além. Ele vê o espírito como uma consciência que antecede o corpo físico, habita nele, e depois que o corpo virar um cadáver, descer, né, para o túmulo no cemitério, esse espírito permanece, continua, vai ter novas reencarnações. Então, a proposta espírita de educação é, antes de tudo, uma educação para a imortalidade. E imortalidade não significa depois que morre. Imortalidade no sentido do aqui, do depois e de todas as outras vidas que a gente possa ter. E nesse momento, na minha avaliação, quando a pedagogia espírita traz a proposta desses eminentes pedagogos, o que acontece? Tenta subordinar a proposta espírita à proposta pedagógica. E no centro espírita, na agremiação espírita, o espiritismo, ele usa a pedagogia como ferramenta de transformação moral. Então é a pedagogia a serviço do espiritismo. Nunca o contrário, o espiritismo a serviço da pedagogia. E isso tem acontecido não só com associações de pedagogos, mas associações de psicólogos, associações de juristas, associações de médicos. Essas diversas associações espíritas, elas sempre puxam para o seu métier, o seu viés técnico, o espiritismo como subordinado a esse conhecimento. E é o contrário. Psicologia, medicina, pedagogia, direito, no centro espírita, são instrumentos do espiritismo. Então, no centro espírita, esses conhecimentos se subordinam ao conhecimento do espírito imortal, e não ao contrário. E aí o que acontece? Quando a gente muda esse viés, cabe tudo. E as pessoas apresentam seus diplomas, legitimando uma fala, dizendo: olha, eu tenho doutorado nessa área, eu tenho mestrado, eu tenho pós-doc, eu sou autor de tantos livros sobre essa área do conhecimento, e isso me legitima a falar em nome do Espiritismo. Desculpa, não legitima. Porque na sua área você pode ser uma sumidade, parabéns, valeu o esforço, mas para o Espiritismo, você tem que conhecer o Espiritismo, ter uma adesão à proposta doutrinária e divulgar essa proposta doutrinária. O que me parece que boa parte dessas associações não fazem. Sim, exatamente. Eu concordo bastante com isso, né? Tem muita gente que se utiliza do seu diploma em determinada área para querer falar que tem alguma autoridade por ter diploma nessa área, né? E Kardec, o próprio Kardec vai dizer que não é porque uma pessoa por exemplo, físico, que ela tem autoridade para falar do espiritismo, porque a física trata da matéria, por exemplo, não do espírito. Uhum. A pessoa tem autoridade naquela área específica que ela está tratando, né? No E eu concordo. espiritismo não, no espiritismo não cabe carteirada, né? Sim, O pessoal quer dar carteirada, aí fica complicado. sim, e essa questão que você falou, eu concordo bastante, que até o Cosme Massi, né, que é um estudioso de Kardec, ele diz, né, pedagogia espírita, o que ela tenta fazer é, é, é pegar o pensamento de outros autores que não são espíritas e tentar é, colocar e confundir ali com o espiritismo, né? Você pega Pestalozzi, ele influenciou Kardec, né? Mas você não pode pegar totalmente, até porque ele tinha a vertente protestante, né?
Então, se a gente quisesse realmente fazer uma, uma pedagogia espírita para a questão moral, teria que ser a partir da ciência espírita, né? Entendendo a reencarnação e tudo mais, né? Então, Exatamente. E aí, se as pessoas não fazem isso, houve uma época que estava muito em voga mudanças no método de administração de empresa. E vários centros espíritas embarcaram nessa e quiseram transformar centros espíritas que têm uma proposta filantrópica, né? O centro espírita, não o espiritismo, o centro espírita, ele tem basicamente três vertentes. Ele funciona como hospital, funciona como escola e ele também funciona como templo religioso. Aqui no Brasil ele tem essa configuração. Aí o sujeito quer trazer 5S, reengenharia, né, network para dentro do espiritismo, para dentro do seu centro espírita. Aí é o centro espírita ficando como instrumento da teoria da administração, e não a administração servindo com os seus instrumentais que são muito bons para uma melhor gestão do centro espírita. Quando faz essa confusão, fica complicado. exatamente, é uma inversão, né? Agora eu queria perguntar a seguinte coisa, né? Há pessoas que afirmam que estudiosos como Herculano e Leon Denis teriam um viés socialista em suas obras. Leon Denis escreveu a obra Socialismo e Espiritismo, e mesmo Denis tendo criticado Karl Marx no próprio livro, alguns utilizam esse livro para afirmar tal coisa. O que podemos dizer sobre isso? Isso é muito interessante, né? Porque o próprio Leon Denis ele vai criticar Marx, né? Por conta do Marx pregar um materialismo, né? É um materialismo histórico dialético, né? E pregar também até uma revolução armada, né? Que nenhum espírita poderia defender tal coisa, né? E, e Leon Denis ele tinha uma visão de socialismo muito pessoal, né? Uma definição pessoal, né? Que não vai se coadunar com a definição que hoje se utiliza, né? E o Herculano também tem muitas passagens onde o Herculano faz críticas, né, a, a, ao socialismo, ao marxismo, né? Por exemplo, aqui um trecho do livro Herculano Pires, o apóstolo de Kardec. Se diz o seguinte, Herculano falando, né? Minha posição é uma só. O espiritismo é uma doutrina dialética por natureza, mas na linha cristã evangélica e na linha hegeliana espiritualista, não na linha marxista, que critiquei e critico por considerá-la até mesmo antidialética. Então, você tem outras passagens também onde Herculano faz o mesmo tipo de crítica, né? Então, é, como a gente pode entender isso? O que a gente pode dizer sobre isso? Né? Eu entendo como visões pessoais. Tudo que você leu, tudo que você afirmou, corretíssimo. Só uma pausa, vou só explicar. Eu estou no meu apartamento, está tendo obra no apartamento de cima, então se de repente ouvirem aí raps, né, não é manifestação de espírito, é porque eles estão fazendo reforma mesmo. Então vira e mexe vai aparecer um martelo, uma britadeira e por aí vai. Mas voltando para a questão do Herculano e para a questão do Leon Denis, eles têm visões muito particulares. São visões deles. E como visões deles não se confundem com doutrina espírita. Doutrina espírita, a grande coluna vertebral da doutrina espírita é a universalidade do ensino dos espíritos. Existem outros critérios, mas esse é o critério, é o grande critério diferencial. Então, Leon Denis, por exemplo, na sua obra Socialismo e Espiritismo, ele fala de um socialismo muito próprio, que mais me parece um cooperativismo. E o Herculano Pires, ele teve problema na época da chamada ditadura militar com alunos universitários que utilizavam o nome dele, Herculano,
para promover ideias marxistas das mais diferentes correntes de esquerda. E ele foi muito crítico em relação a isso. Infelizmente também o próprio Herculano tem texto comparando os dois judeus, Marx e Jesus Cristo, como grandes avatares missionários na Terra. Particularmente, eu acho que dos textos do Herculano Pires, esse foi o mais infeliz. Nunca, dos textos comparando Karl Marx e Jesus, a gente pode dizer que a proposta deles combinava. Né? Eu não lembro de Jesus dizendo aos seus seguidores: ide, invadi a propriedade privada, tomai os meios de produção, dividi entre vós. A proposta de Jesus não era essa. A proposta de Jesus era compartilhar, era partilha. Ele não Você era um dá o líder que é político. seu, né? Não é tomada de bem de produção. Então, assim, querer comparar uma coisa com a outra, tentar essa visão icônica de Jesus como um Che Guevara do bem, só na cabeça de gente que realmente não tem compromisso com a verdade. Sim, exatamente, né? É uma visão. Muitas vezes a gente vê essa visão, né, de querer comparar Jesus, a mensagem de Jesus, com uma espécie de socialismo, sendo que é uma visão anacrônica e errada, né? Até porque Jesus não tinha pretensão de ser um líder político ali, né? Ele está preocupado com o ensino moral, né? E, Jesus vive uma época extremamente conturbada politicamente naquela região. A região dele, a Galileia, foi a que mais ofereceu revoltas na história do Império Romano. A própria geração de Jesus e a geração anterior a dele teve diversas revoltas armadas. E na geração posterior vai ter a revolta dos Zelotes, que vai dar a primeira guerra judaico-romana, e depois uma segunda guerra do Bar Kokhba, né, que é considerado o Messias. Todas elas foram sangrentas, todas elas tiveram por interesse a tomada da terra, porque a terra era a riqueza das pessoas, então as pessoas expropriadas da sua terra, elas eram pessoas sem nenhum tipo de lugar na sociedade, então são revoltas armadas que geraram milhares, literalmente milhares, de vítimas, muitas crucificações. E a proposta de Jesus era bem diferente. A proposta de Jesus é um reino, esse reino é um reino que Deus reina, por isso que se chama o reino de Deus. E nesse reino, né, Deus é pai, logo os filhos têm que se tratar como pessoas ligadas pelo mesmo pai. Então, se Deus é justo, as pessoas têm que ser justas. Se Deus faz nascer o sol sobre pessoas boas e pessoas ruins, as pessoas devem ser boas com pessoas boas e pessoas ruins. Se Deus oferece o alimento, então as pessoas devem partilhar o alimento. Em momento nenhum a gente vê no discurso de Jesus um discurso para tomada, né, dos meios de produção. Então, é realmente uma visão para lá de anacrônica. exatamente, né? E a gente tem aqui alguns comentários, né? A, a Tula de Vitro Franco, ela comentou o seguinte: desculpa, mas nem todas as teorias pedagógicas trouxeram avanços. Rousseau, Freire, Comênus não trouxeram qualquer auxílio ao educando. Bem, o que a gente pode dizer sobre esse comentário aqui, né? Eu discordo um pouquinho. O Comênios, ele tem uma experiência muito ruim dele como aluno. E ele começa a repensar a educação a partir do momento que ele vê que para ele foi ruim. Então, como pode ser feito algo que seja produtivo para o aluno? Então, a gente tem que lembrar que na época de Comênios, século XVI, as pessoas, também na época de Rousseau, que é 2 séculos depois, as pessoas tinham aulas particulares e a única instituição que tinha um sistema educacional era a Igreja Católica. E a Igreja Católica
ela era muito boa em passar conhecimento, mas ela passava esse conhecimento atrelado a uma teologia. Após a Reforma Protestante, a gente, no caso do Comênios, né, ele está vivendo a efervescência desse momento de ruptura com a Igreja, a questão do ensino, não de tutores voltados para determinadas famílias, mas o ensino democratizado, ela é muito bem colocada por Comênios e gera um avanço. A gente tem Rousseau. Rousseau escreve um livro sobre Emílio, ou da educação, que é a história de um rapaz chamado Emílio, que vai da infância até o começo dele jovem e adulto, contando todas as peripécias dele. E foi um texto que influenciou bastante, porque ele critica o sistema educacional daquela época. Agora, é interessante porque o Rousseau, ele teve uma experiência como tutor, que ele reconheceu que ele era um péssimo tutor. Ele era um péssimo professor, né, de uma família rica, de filhos de aristocratas. E da segunda vez que ele é convidado para ser tutor, ele desiste porque ele fala: eu não sei dar aula, eu não sou bom de ensinar. O Rousseau teve 5 filhos. Ele coloca os 5 filhos dele no orfanato. E é a mentalidade desta pessoa que vai influenciar toda a educação na França, que é a locomotiva do Ocidente nos séculos XVIII e XIX. Então, nesse sentido, né, a gente, claro que muita coisa se aproveita, mas a gente não pode esquecer a origem, né? O Rousseau, ele tinha a ideia de que o homem, o estado do homem natural é o estado perfeito, é o estado ideal, que é o selvagem. O selvagem, o Rousseau não diz que o homem nasce bom, né? O homem nasce na natureza. E a sociedade vai transformando o homem e dando ao homem vícios. Pô, mas quando os europeus chegaram nas Américas, a primeira coisa que eles perceberam é que os indígenas aqui, eles não tinham cerimônia em pegar o tacape e rachar o crânio do inimigo pelo simples fato de ser inimigo. Assim, ser inimigo no sentido de ser uma tribo que rivalizava. E eles não estavam disputando propriedade. E Rousseau falava: não, o problema da sociedade começa quando um homem finca uma estaca e diz que aquela ali é a sua propriedade e os outros ingênuos aceitam. Pois bem, no Brasil do descobrimento não tinha propriedade privada. E nem por isso os indígenas deixavam de se matar e de se comerem. Então são ideias equivocadas. Agora, também existe muita gente saudosista desse pensamento escolástico, que eu acho que deu a sua contribuição, mas a roda gira. Existem teorias, existem propostas pedagógicas que sim, acrescentaram. O nosso grande patrono da educação já começa, o Paulo Freire, com uma ideia de usar aquilo que as pessoas têm à sua disposição, né? Então, o cortador de cana, a rotina do cortador de cana ser utilizada para sua alfabetização. A proposta do Paulo Freire é essa. Maravilha. Mas, ao mesmo tempo que ele vai utilizando os instrumentos, a rotina do cortador de cana, ele vai dizendo que o cortador de cana deve se rebelar contra o dono das terras para o qual ele trabalha e que ele é explorado. Então, é a pedagogia não a serviço do oprimido, é a pedagogia a serviço do militante. E aí, como a gente conjuga isso com a proposta espírita? Né? Nós vamos subordinar a educação moral espírita aos princípios do Paulo Freire? Não me parece adequado. Sim, sim. Eu compartilho da sua opinião, né? Eu vejo que o Rousseau ele teve contribuições na pedagogia, mas na questão do social, né? Ele tinha ideias bem erradas, né? Inclusive Kardec na Revista Espírita, num texto chamado Aborígenes do México, né?
ele desmistifica, o próprio Kardec desmistifica essa ideia do bom selvagem de Rousseau, né? Que os índios seriam não teriam maldade e coisas do tipo, né? Ele vai e desmistifica essa visão, né? E essa visão a gente tem muito hoje em dia, né? Principalmente na esquerda, né? Você tira a responsabilidade individual e coloca a responsabilidade na sociedade, né? Isso daí é O, uma visão comum hoje. o Engels, naquele livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, quando a gente vai lendo aquele livro, ele vai falando tão mal das estruturas sociais que o sonho do Engels, no final do livro, né, é todo mundo voltar para a taba, todo mundo voltar para a oca. Então, assim, aquela visão bem de indígena mesmo. Todo mundo sai para pegar a mandioca, colher a mandioca, sai para pescar, aí se reúne no centro da comunidade. Não é que ele fale isso textualmente, não é isso que ele fala. A ideia, eu estou dando a imagem. Todo mundo traz aquilo que contribuiu e é dividido equanimemente. Pô, é interessante, eu moro em Brasília, Distrito Federal. São 2 milhões de habitantes. Já imaginou como é que seria isso na prática? Né? Como é que seria cada um pegar o seu bem de produção e entregar para alguém, ou para o Estado, para esse Estado gerir e distribuir equanimemente? As pessoas esquecem que se tem um Estado, tem que ter alguém para gerir. Então você cria uma outra classe, que é uma classe chamada burocrata. Tem uma piadinha que o Ronald Reagan contou na época que ele era presidente, que é bem o espírito do comunismo, da cortina de ferro, daquele período da década de 90, 80, 90, que um sujeito vai comprar um carro na extinta União Soviética e depois de muito poupar, ele compra esse carro e a pessoa do balcão, né, fala para ele: ok, o senhor pode vir pegar o seu veículo daqui a 10 anos. Ele estará disponível. E o sujeito tinha acabado de pagar o carro. Aí o comprador pergunta assim: mas vocês vão entregar o carro de manhã ou à tarde? Mas isso vai fazer diferença? Ele vai porque eu estou esperando o encanador. Quando você estatiza tudo, você tem a figura do burocrata, e na figura do burocrata, essa pessoa detém o poder. Então, a pessoa que não quiser que o encanador apareça só daqui a 10 anos para consertar o vazamento, ela vai ter que pagar um por fora para esse encanador. E foi o que aconteceu nos países da cortina de ferro. Criou-se um mercado alternativo onde as pessoas saíam da fila porque o Estado não tinha condições de gerir toda essa taba, essa oca que o Engels, o Rousseau pensavam. Então, a gente está saindo um pouquinho do espiritismo, mas é para mostrar assim, espiritismo é revelação. Essas propostas ideológicas, elas vêm da cabeça da pessoa. Ela vem da cabeça do Rousseau, da cabeça do Karl Marx, da cabeça do Gramsci, da cabeça do Lenin, da cabeça do Trotsky. Enquanto que o espiritismo vem da revelação dos espíritos, que revelam o quê? As leis de Deus. Querer comparar o que sai da cabeça de uma pessoa com as leis divinas é insustentável, é temerário. Não que essas pessoas, mesmo Lenin, Trotsky, todos eles, a gente pega ideias boas. Mas querer subordinar o espiritismo à doutrina do partido, transformar o espiritismo em diretório partidário, como você me mandou um vídeo, né, de um hangout de alguns confrades espíritas que começam o hangout: bom dia, Lula. Então, para aí, a gente não segue mais Jesus, a gente não segue mais as diretrizes codificadas por Kardec. A gente espera o que o Lula tem para falar.
Que espiritismo nós queremos, né? Exatamente, né? E a Tula, ela fez outro comentário aqui, ela diz o seguinte: inclusive Rousseau, em espírito, diz que o que fez era absolutamente errado. Inclusive Kardec disse que era um espírito obscuro. Portanto, todas as demais teorias atuais são provenientes das deles. Realmente teve essa comunicação no Rousseau, né, nas obras fundamentais, nas obras publicadas por Kardec, né? Mas eu não sei, eu acho que não são todas as pedagogias atuais que são derivadas do Rousseau, né? É questão de opinião, né? Obrigado pelo comentário, né? E agora eu queria falar sobre um tema que é o seguinte: a, a, a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, ela é a favor da democratização da mediunidade, né? Elas dizem o seguinte, né? Defende a democratização da mediunidade, né? Mesmo Kardec tendo feito ressalvas no livro dos médiuns sobre a mediunidade na infância, né? Então, eu trouxe aqui o trecho para ler, né? No item 221, questão 6, Kardec vai perguntar no livro dos médiuns: será inconveniente desenvolver a mediunidade das crianças? Ao Kardec, quer dizer, os espíritos respondem: certamente, e sustento que é muito perigoso, porque esses organismos frágeis e delicados seriam muito abalados e sua imaginação infantil muito superexcitada. Assim, os pais prudentes as afastarão dessas ideias, ou pelo menos só lhes falarão a respeito no tocante às consequências morais. Então, essa questão do livro dos médiuns aqui é bem clara, né? O livro dos médiuns, depois Kardec vai continuar perguntando, né? Eles dizem que a mediunidade natural não teria problema se é espontâneo, mas você provocar a mediunidade tentar desenvolver, trabalhar a mediunidade numa criança de 5 anos, por exemplo, seria inconveniente, né? E Kardec diz isso, né? Então, o que a gente pode falar sobre essa questão do pessoal da pedagogia espírita defender crianças trabalhando com mediunidade? É preocupante, porque sendo uma proposta de pedagogos, essa proposta pode ter um alcance em um público menos crítico muito grande. Infelizmente, no movimento espírita, eu acho muito curioso, aqui no Distrito Federal eu sou convidado para dar palestra em vários centros. E as pessoas, é muito comum, elas perguntam assim, e como eu te apresento? Qual é a sua especialização? Qual é a sua formação? Sou espírita. E como orador espírita, como dirigente espírita, é mais do que suficiente. Eu não posso ter um pré-requisito para falar de um assunto à luz da doutrina espírita, sem que eu seja técnico naquele assunto. E isso me assusta. E muita gente leva em consideração, eu vou usar um termo comum, a carteirada. Olha, nós somos pedagogos espíritas, então nós falamos da mediunidade da criança, a gente é pedagogo, logo a gente entende o que a gente está falando. Ou, vamos com calma, não desqualifico o seu entendimento sobre pedagogia, mas vamos trazer o entendimento da mediunidade para o espiritismo, e não para a pedagogia. Senão a gente se perde. E o texto que você acabou de ler, para mim, ele é irretocável. Ele é irretocável. Agora, se eu fosse um espírito desencarnado que quisesse causar desvios na doutrina espírita, se eu fosse das trevas, né, espírito trevoso, utilizando o jargão bem popular, e dessem para mim a missão, olha, eu gostaria que você pegasse esse grupo aí chamado de espíritas e trouxesse para eles desunião, problema,
eu gostaria que você montasse um plano para isso. Eu não teria a mínima dúvida, eu começaria com evangelização e mocidade, porque é o futuro do espiritismo. Então, se você mexe na formação espírita das crianças, na formação espírita dos moços, dos jovens, em 2, 3 gerações você não tem mais espiritismo. Você vai ter uma ou outra voz que vai ser dissonante e vai pedir para voltar às origens. Aquilo que muito é empregado no espiritismo e às vezes de forma equivocada, pureza doutrinária. Então temos que tomar muito cuidado. Pedagogia a serviço do espiritismo. Quem entende de mediunidade não é pedagogo. Quem entende de mediunidade é espiritismo. São os estudiosos do espiritismo. Então, me admira pessoas que estudam a questão da formação da criança na estrutura biológica, na estrutura psíquica, olharem e acharem que está tudo bem. Que não tem problema da criança ir para grupo mediúnico. Lembrando que na época de Kardec, quando ele usa as meninas Baldan, que são pré-adolescentes, uma é pré, a outra já é adolescente, elas manifestam espíritos superiores para a codificação. Essa questão realmente é preocupante, a questão da carteirada, né? Como se a pessoa, por ser pedagoga, tivesse autoridade para falar necessariamente e ditar sobre mediunidade, né? E o Sim, que não é verdade, né? com certeza. E a gente vê isso também em outros aspectos da doutrina espírita. Os médicos, a Associação Médica Espírita, que foi fundada, a ideia, me parece que partiu da saudosa Marlene Nobre. Agora me perdoem, eu não sei se é Nobre ou Nóbrega. A ideia é muito boa. O diálogo entre a academia médica e o espiritismo. Mas nunca a doutrina espírita se subordinando à parte médica. Quando eu faço pesquisa sobre espiritismo, eu gosto sempre de ver pesquisa acadêmica. E mesmo nas chamadas ciências exatas, você tem um viés ideológico. Dificilmente. Essas pesquisas que são utilizadas pela Organização Mundial de Saúde, que são utilizadas por institutos, boa parte delas tem viés ideológico, que não coadunam com os princípios espíritas. Tem que haver um criticismo em relação a isso. A Unesco, quando ela traz a sua proposta pedagógica, são grupos ali dentro que estão se degladiando para implementar uma visão de mundo para todos os países vinculados à ONU. Será que isso é bom para o centro espírita, para a evangelização espírita? A gente tem que ser crítico e muito vigilante. Exatamente, né? E uma outra questão que eu queria tratar aqui é a Associação, né, de Pedagogia Espírita. Ela também afirma ser contra a hierarquia institucionais na doutrina, né? É claro que o espiritismo ele não tem sacerdotes, né? Ele não tem clero, não tem nada disso, né? Mas você precisa de dirigentes, né, do centro, né? Dirigir, resolver os problemas do centro e tudo mais, né? O que a gente pode falar sobre essa posição aí da Associação de Pedagogia Espírita? É uma visão que ela tenta minar a base da organização de um centro espírita, porque quando você tira os canais hierárquicos do centro, você deslegitima as pessoas a falar em nome do espiritismo. Então, o que nós temos? Opinião.
não necessariamente doutrina. A figura do facilitador. Vamos sentar todos, né? E a gente vai aqui discutir o que você acha a respeito de. Então vamos pegar lá do Livro dos Espíritos. O que você acha a respeito da lei de igualdade, a lei de trabalho? Foi bom para você? Isso aí não é espiritismo. Isso aí não é seguir o ensinamento dos espíritos. Claro que uma casa, principalmente as casas conforme elas vão crescendo, elas têm que ter uma organização administrativa. E o professor, o dirigente, ele não é dono daquela sala. Ele não tem um feudo ali. Ele está ali dando aula, ele está ali dirigindo um grupo, porque a casa confiou para ele essa tarefa. E ele tem que prestar contas das suas atividades à organização, que tem um estatuto, um regimento, que dá as ordens ali, dá a hierarquia. Agora, na sala de aula, por exemplo, existe a figura do dirigente. E o dirigente é a pessoa responsável por passar a doutrina espírita. E não o que eu acho, o que eu penso. Porque, olha só que interessante, quando a gente tira a figura do dirigente e coloca a figura do facilitador, olha como é fácil de você, junto com a figura do facilitador, botar também a figura do militante político. Vocês querem falar hoje a respeito do quê? Vamos falar aí das manifestações que ocorreram no final de semana? E aí, vocês acham que isso foi bom, foi ruim? Como o Espiritismo entende a liberdade, a igualdade, a fraternidade, a fração do pão? Você quebra a estrutura hierárquica para permitir a militância. É o risco que se corre. Qualquer grupo tem figura de autoridade. Se essa autoridade não for institucional, ela vai ser uma autoridade carismática. Ou seja, a pessoa tem um dom, tem um carisma, tem presença, ela vai ser a liderança. A cadeira da liderança nunca fica vazia. Alguém vai ocupar. Então, é bom que a casa defina quem ocupa, quem ocupe. A gente não está falando aí da figura do dono do centro, a gente não está falando da figura, né, do sujeito autoritário, mas toda a estrutura tem que ter uma organização, senão é anarquia. E, curiosamente, as pessoas que pregam isso são pessoas confessamente anárquicas. Até onde eu sei, o espiritismo não é anárquico. Os espíritos superiores, eles obedecem aos espíritos puros e, por sua vez, chefiam os espíritos que estão abaixo deles. No mundo espiritual não tem anarquia. Agora a gente vai fazer isso no centro espírita? Eu queria saber qual é a figura do facilitador que existe na espiritualidade. Vai ser curioso saber disso. Realmente, como você falou, no mundo espiritual não tem. Você tem uma hierarquia no mundo espiritual, né? Que é determinada pela elevação moral do espírito ali. Então, não é uma anarquia e também não é nem uma democracia, né? Porque o espírito ele não é superior por uma questão de votação. A questão ele pelo esforço próprio e pelo mérito chegou àquela condição e por isso ele tem a certa autoridade na hierarquia dos espíritos, né? Então, totalmente equivocado quem também tenta aliar espiritismo com anarquia, né? Da mesma forma que tentam aliar espiritismo com socialismo, tentar aliar espiritismo com anarquia, né? Do Bakunin, de outros, né? Algo totalmente errôneo, né? Inclusive na própria revista Espírita, Kardec, num texto, ele vai dizer que o espiritismo ensina, né, o respeito às leis, né? E que ele não pode pregar anarquia, né? Porque
E se as leis estão erradas, as leis humanas devem mudar democraticamente pelo progresso natural da sociedade. Né? Eric, é tão interessante que até o umbral tem organização. Olha, eu dirijo um grupo mediúnico. Uma das coisas que me chamam bastante atenção no contato com os espíritos de regiões inferiores é que são pessoas extremamente organizadas e disciplinadíssimas. Se a gente pode aprender alguma coisa, né, se eu posso me arriscar a dizer que nós espíritas podemos aprender alguma coisa com os espíritos dessas organizações umbralinas, eles são organizados e disciplinados. Então, assim, é impressionante quando a gente diz para o movimento espírita que devemos derrubar a hierarquia. Bom, alguém vai assumir esse papel e tá assim de espírito bagunceiro, doido para assumir esse papel. As pessoas têm que ser mais vigilantes. Exatamente. Né? E uma outra questão que eu quero pôr aqui é a seguinte: num texto da obra Viagem Espírita de 1862, também na Epístola de Erasto aos Leoneses, em outubro de 1861, e na questão 811 do Livro dos Espíritos, e também em outros textos de Kardec, né? Kardec e os espíritos criticam a ideia de igualdade de riquezas pregadas pelo socialismo utópico e pelo marxismo, né? Inclusive, eu gostaria até de ler aqui um trecho, né? Alguns trechos, né? Interessantes sobre isso, né? Eu vou pegar aqui. Ah, Livro dos Espíritos, questão 811, né? A igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? A resposta: não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Aí a subpergunta A. Há homens, entretanto, que creem estar nisso o remédio para os males sociais. Que pensais a respeito? Aí os espíritos respondem: são sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade seria logo rompida pela própria força das coisas. Combatei o egoísmo, pois essa é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimera. Né? Tem também o texto da viagem espírita, que é mais longo, né? Mas tem uma série de textos, né? Onde Kardec faz esse tipo de crítica, né? Eu tenho até um hangout aqui com o Lucas Berlanza, que esse hangout foi só para ler esses textos, né? O Lucas Berlanza, ele publica artigos no Instituto Liberal, né? E ele é espírita. Mas, enfim, tendo em vista esses trechos de Kardec, né? Onde ele deixa claro que ele não concorda com essa visão de igualdade absoluta dos socialistas, né? Como entender a motivação dessas pessoas em querer colocar Kardec como um socialista utópico, né? Fazem isso É, muito, né? Pegam o tópico e tentam, alguns até também o marxismo, né? E tentam jogar no espiritismo, né? Por que esse tipo de atitude? eu até entendo, normalmente as pessoas que eu conheço que são socialistas, ninguém é comunista, né? Todo mundo é socialista. É impressionante, ninguém fala, eu sou comunista. Não, a maioria das pessoas vai defender o socialismo. E muitos vão dizer ainda, um socialismo cristão, e não entendem a incongruência das duas palavras na mesma frase. Mas a pergunta, né? As pessoas entendem assim: olha, tem muita gente passando necessidade, tem muita gente que é alijada de um padrão mínimo, razoável de vida. Essas pessoas não vivem, essas pessoas sobrevivem. São como animais, no seguinte sentido: o animal, todo dia, ele sai, ele dorme sem saber se vai ter comida no dia seguinte. O animal não sabe se vai ter um teto para dormir. Ele está exposto a frio, está exposto à fome. Então, o ser humano degradado
na sua condição social, na sua condição humana e na sua condição social. Porque a fome, a miséria, rebaixa o ser humano na mesma condição do ser não pensante. Então nós temos que ajudar essas pessoas. Quem tem muito tem que doar para quem tem pouco. Logo, eu sou socialista. É assim, socializar os meios de produção. Normalmente é esse o discurso das pessoas. É bonito, a intenção é boa, mas quando a gente pega para ler os teóricos que pensaram sobre isso, eles foram bastante práticos. As pessoas têm propriedade. Essa propriedade é fruto do trabalho delas ou do trabalho de um parente delas, de um ancestral delas, que elas herdaram. Se você chegar e quiser pegar essa propriedade para dividir com outras pessoas, ela vai se defender. Porque é um direito dela ter aquilo. Ela dá se ela quiser. A pergunta é: tá bom, você é a favor da distribuição da riqueza e que ninguém passe fome. A minha pergunta: como você pretende fazer isso? Aí vai dizer se a pessoa é espírita ou se é socialista. Porque se a pessoa for espírita, ela vai dizer assim: eu pretendo acabar com a pobreza através da educação moral. Então, educando moralmente as pessoas, eu acabo com a chaga do egoísmo. Então, aquele que tem muito vai se sentir transformado a dividir o muito que tem com quem não tem nada. Essa é a visão espírita. A outra visão é muito fácil. A pessoa tem os bens dela, ela não vai querer abrir mão desses bens. Porque nós não trabalhamos a chaga moral dela, que é o egoísmo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tomar à força esses bens. E aí nós temos o socialismo. Então, são duas propostas bem diferentes. Sempre que alguém disser que é a favor dos pobres, que quer acabar com a pobreza, quer acabar com a miséria, quer que todo mundo tenha um prato de comida, até aí todo mundo concorda. A pergunta que a gente deve fazer é: ok? E como você pretende fazer isso? O como vai dizer se essa pessoa está vinculada à proposta espírita ou não. Porque tem gente que. Isso eu já vi em famílias. Herança que os irmãos recebem o seu quinhão da herança. Depois de passada uma década, tem irmão que vai ficar na miséria, tem outro irmão que vai ficar muito bem de vida, e vai ter outros irmãos que vão trabalhar para aquele que está muito bem de vida. Porque as aptidões são diferentes. No caso da divisão de bem, isso é comprovado. Não tem como você socializar a riqueza, porque quando você socializa a riqueza, igualmente falando, as pessoas se sentem desmotivadas para produzirem. Então fica todo mundo igualmente pobre. O problema não é acabar com a pobreza. O problema é como você quer acabar com a pobreza. Porque todo mundo que tentou da forma socialista deixou uma pilha de cadáveres atrás de si. Sim, exatamente, né? E é isso que Kardec vai falar no texto da Viagem Espírita, né? Como ele diz, pela diversidade de caracteres e de faculdades, né? Alguns são mais aptos do que outros para adquirir capital, né? Você tem uma diferença, alguns se interessam por áreas que dão maior retorno financeiro, né? E se você tentar socializar esses meios, o que você vai fazer é você criar não uma igualdade de riquezas, vai criar uma igualdade de pobreza mesmo, né? Você vai criar, e aí você vai ter uma classe de burocratas ricos, né? Como aconteceu na União Soviética, como acontece em Cuba,
Você tem uma classe privilegiada de burocratas ligada ao Estado e a população em geral na pobreza, na miséria. Então não funciona. É uma visão errada de igualdade, né? Que uma coisa é você falar em igualdade de direitos fundamentais, né? Ou em igualdade de perante Deus, né? Todos somos criados simples e ignorantes e todos um dia alcançaremos o estado de espírito puro, né? Outra coisa é você querer uma igualdade material imediata agora, né? A igualdade vai ser quando alcançarmos esse estado de espírito puro, aí vai haver entre os espíritos puros você vai ter uma igualdade de elevação, né? Mas ainda vai Tem uma, continuar havendo autoridade, os espíritos puros vão andar nas ordens abaixo. tem uma forma muito simples das pessoas que são favoráveis a isso, de colocar em prática. Elas não precisam esperar uma revolução socialista. Tá cheio de criança na rua, tá cheio de mendigo. Vai lá, traz para casa. Dá escola, dá teto. Porque a proposta de Jesus era essa, com mensalidade aberta. A parábola do festim é sair, convidar as pessoas e convidar mendigo, estropiado, trazer todo mundo para participar da comensalidade. Por que está esperando o Estado fazer? Por que não faz por conta própria? Faz por conta própria. Não precisa esperar o Estado. Porque o que o Espiritismo diz foi aquilo que o Divaldo fez, lá na Mansão do Caminho. O Divaldo ele tem uma frase muito interessante que as pessoas falam muito para ele. Ah, Divaldo, estou pensando em fundar uma creche. Não, meu querido, antes de fundar uma creche, adota uma criança. Se você der conta, adota duas, três, aí você faz a creche. Porque é tão interessante, né? Não, vamos fazer uma revolução para o Estado pegar os bens de produção e, de preferência, não mexer nos meus bens, né? Ué, você é tão espírito evoluído, tão desprendido? Puxa vida, faz isso. Traz esses indigentes todos para tua casa, dá bolsa de estudo para todas essas crianças. E aí depois a gente conversa. Sim, e eu vejo esse pessoal da pedagogia espírita e dos espíritas ditos progressistas, né? Eles criticam muito a caridade, né? Eles falam assim, a caridade não vai resolver, só vai resolver o problema imediato, né? Não, eles pensam que a mudança tem que ser uma mudança estrutural, né? Não, a mudança é interna, nossa, e a partir da mudança interna vai havendo a mudança da humanidade inteira, né? Você não vai, como eles imaginam, você vai mudar a estrutura da sociedade e aí o ser humano vai se tornar bom, né? Não é assim. A caridade ela tem que ser voluntária, né? Se você obriga uma pessoa a pagar imposto e você usa esse imposto em assistencialismo, isso não é caridade, né? Porque não é voluntário. A caridade tem que ser espontânea, voluntária. As pessoas têm que aprender a voluntariamente auxiliar o próximo. Uma vez, numa distribuição de sopa para pessoas, moradores de rua, aqui em Brasília, na rodoviária de Brasília, eu fui abordado por uma senhora enquanto estava distribuindo sopa. Ela estava na a rodoviária de Brasília, ela é para ônibus que circulam dentro do Distrito Federal, dentro de Brasília. Agora construíram uma outra rodoviária, mais afastada, que é uma rodoviária interestadual. Mas essa rodoviária central, por ser central, é muito cheia de pedinte. Então eu fazia parte do trabalho de distribuir sopa ali. E eram uma vez por mês. Aí essa senhora perguntou assim: o que vocês estão fazendo? Olha, a gente está distribuindo sopa para morador de rua. E você acha que isso vai resolver o problema deles? Quanto tempo vocês vêm aqui? De quanto em quanto tempo? Qual a periodicidade? Uma vez por mês. Quanto tempo vocês ficam? 1 hora e meia, 2 horas, até acabar a sopa.
E você acha que isso vai resolver a fome deles? Você acha que... Eu falei, com certeza não, minha senhora. Mas vai permitir que essas pessoas se sintam visíveis. Vai me possibilitar a ela ter um instrumento de diálogo, delas se sentirem humanas. A sopa é só o pretexto para valorizar a humanidade delas. Porque normalmente as pessoas passam por esses pedintes, que são pessoas invisíveis sociais. A sopa talvez não mate a fome do mundo, mas ela permite dar dignidade a partir do momento que alguém senta e conversa e mostra preocupação. Se esses reformistas sociais não enxergam isso, então eles não sabem nada de transformação social. Sim, exatamente, né? E também porque tem muito essa confusão, né? Pensar que caridade se resume a caridade material, né? Não. Você vai lá, tem a questão da questão material, claro, da sopa, mas junto você tem a caridade de ouvir, de ter paciência, caridade Perfeito, moral, né? Então, perfeito. isso deve ser compreendido também. Então, já deu aqui 1 hora, né? O Hangout foi muito bom, teve bastante gente assistindo aqui. Eu queria agradecer ao Jefferson Belomo, né, pela participação e as suas considerações finais. Eric, grande prazer, muito obrigado. Esses hangouts ao vivo e domésticos, né? A gente infelizmente vai ter situações que são espontâneas e que a gente não controla. Mas eu acho que no geral é, a ideia foi passada da forma mais adequada. E a melhor coisa realmente é a gente estudar Kardec. Ainda não tem antídoto melhor para essas ideologias. Espiritismo não é ideologia. Espiritismo é revelação de Deus através dos espíritos. Não vamos trocar uma revelação divina por utopia oriunda da cabeça das pessoas. Essa é a minha consideração final. Grande abraço a todo mundo que esteve aí, um prazer enorme. Até uma outra oportunidade, se Deus quiser.